Muito boa noite. É uma satisfação eu voltar aqui a essa casa, a Associação Brasileira de Imprensa, e para debater temas do interesse nacional. Esse é um seminário que aborda temas muito sensíveis a nós todos brasileiros, com a iniciativa da EPET, e que eu gostaria, desde já, de agradecer, muito em especial, a nossa EPET, na figura do seu presidente, por ter feito este convite a mim para que falasse sobre política de defesa nacional. É um tema que eu quero crer para todos bastante novo. Todos que estão presentes aqui, talvez até estranhem esse tema, mas eu vou procurar aqui fazer uma síntese, porque é um tema muito longo. Eu tenho aqui 50 minutos, vou ver se consigo ficar amarrado aos meus 50 minutos. Eu venho já há vários anos pregando pelo Brasil afora problemas da Amazônia, alertando sobre a Amazônia já há vários anos. Anteontem mesmo eu estava na Universidade Federal Fluminense, ontem eu estava na Escola de Comando de Estado-Maior da Aeronáutica, e hoje estou aqui com muita satisfação e com uma agenda mais ou menos cheia aí pelos próximos dias, e sempre falando de Amazônia. Aqui o tema não é Amazônia, eu vou ficar muito amarrado à política de defesa, embora na política de defesa, dentro da própria política de defesa, há um ganchozinho para a Amazônia, e eu vou tentar explorar esse gancho. Eu quero crer que eu tenha aí matéria para mais de 50 minutos, mas eu pedi já ao nosso presidente, doutor Heitor, que ele me avise quando estiver chegando a hora, para que eu interrompa quando estiver, e depois nós prosseguimos a nossa pergunta. Bem, a política de defesa nacional, pode abrir outro slide, por favor, Heitor? Ayrton, é um decreto, vejam que é um decreto do governo atual e bastante recente, que não tem um ano. É uma novidade, eu quero crer, para a maioria das senhoras e dos senhores. Mas isso é um decreto do presidente Lula, então é coisa muito recente, que a maioria de nós até desconhece. Quem não está nesse métier, não está ligado nisso, tem a tendência de ignorar. Esse decreto aprova a política de defesa, e aí entra o decreto em vigor na data da publicação, 30 de junho, vejam que ainda não fechamos um ano da vigência dessa política. Eu vou me manter em política de defesa, que foi o tema que me pediram. Pode passar o outro, por favor? E eu queria dizer o seguinte: é uma política de governo orientada fundamentalmente para ameaças externas. Então vejam que eu vou estar preocupado aqui com ameaças externas. É o documento de mais alto nível que o governo tem no planejamento de defesa. Logicamente estabelece os objetivos e diretrizes, eu vou aqui abordar alguns deles, mas engloba todas as esferas do poder, não é restrita ao campo militar. Na aplicação da política de defesa, todo o poder nacional tem que estar envolvido nisso. Então, todas as esferas do poder nacional estão envolvidas na formulação, na execução das ações se tornarem necessárias. Vamos à frente, por favor. Bem, logicamente que a política é composta de duas partes. Uma que compreende um componente político e outra uma estratégia. Nesse componente político, são alguns conceitos que eu vou aqui passar muito rapidamente para vocês. Vou ter que falar alguma coisa do ambiente internacional, regional e mesmo nosso entorno, e os objetivos da defesa nacional. E depois vamos entrar em alguma coisa de orientação e diretrizes. Nesse meio do caminho eu vou aí falar em Forças Armadas e vou aí falar também em Amazônia, porque faz parte, sem dúvida nenhuma, da política de defesa. Vamos à frente, faz favor. Bem,
E qual é a base legal? É lógico que uma lei, um decreto dessa envergadura tem que ter suas bases legais, senão não tem valor nenhum. A base legal é a Constituição Federal. As leis que dizem, correlatas que dizem respeito à defesa do país, a política externa que o país está desenvolvendo e tradicionalmente vem desenvolvendo, e, logicamente, as orientações governamentais. Então, vejam que ela tem um pilar, ela tem uma base razoavelmente fixa de princípios. Qual é? A Constituição, que não muda, as leis que têm uma vigência grande e a política externa do país, que segue tradicionalmente determinados princípios. E tem uma parte muito conjuntural, que são as orientações do governo da época. E, logicamente, no momento, orientações do governo do presidente Lula, mesmo porque essa política de defesa é dele. Vamos à frente, por favor. E é um ponto importante, pode abrir, porque é um ponto importante que é isto aqui. A defesa do Brasil é um dever de todo brasileiro. Não é exclusiva de militar, não é exclusiva do governo, ela encampa todo o cidadão brasileiro. Cada uma das senhoras e dos senhores que está aqui presente tem responsabilidade, tem dever de todo brasileiro na defesa do Brasil. Esse é um ponto que há que se difundir. Não, isso aí é dos militares, não. Isso aí é do governo, não. É de nós todos. Se falharmos, nós todos falhamos. Se ganharmos, nós todos ganhamos. Vamos à frente. Bem, e quem fala em política de defesa tem que falar basicamente no Estado. O que é o Estado? Me permitam que eu aqui recomponha algumas coisas do Estado. O que é Estado? É um território com fronteiras perfeitamente demarcadas, negociadas, aceitas ou não, mas enfim, eu atribuo, o meu Estado é uma área física demarcada. Logicamente, dentro dele vive um povo homogêneo ou não, nós temos tantos estados com povos heterogêneos, mas enfim, povos que de livre participação democraticamente convivem dentro desse espaço físico, logicamente obedecendo a leis e governos, às leis e ao governo legitimamente constituído ou não, também tem isso, nós temos que considerar isso. E temos aqui o monopólio do uso da força, é um ponto interessante. Quem tem o monopólio do uso da força, ou seja, tem o monopólio da coerção para impor a lei, para impor a ordem, dentro de um clima democrático, é o Estado. É o único que detém o monopólio da coerção. Então, são dados que nós temos que perfeitamente entender. Isso tudo está dentro da política de defesa que eu estou aqui procurando enumerar para vocês. Vamos à frente, por favor. E o conceito de segurança, que é muito além da defesa. O conceito de segurança é muito mais abrangente do que o conceito de defesa. Nós vamos rapidamente, esquematicamente, mostrar isso aí. Mas o conceito de segurança amplia em muito o conceito de defesa. Hoje nós temos a segurança adentrando pelo campo político, pelo campo militar, econômico, social, ambiental, etc, etc, etc. E temos aí as medidas de segurança mais amplas que nós vemos falar, é a defesa civil, segurança pública, tão carente no nosso país, né? Ações de saúde pública, controle de epidemias. Estamos aí preocupadíssimos aí com a gripe aviária, essas coisas todas, controle ambiental, tudo isso está dentro de um grande campo de segurança. Pode abrir, faz favor. Então veja que o instrumento político-militar aqui não são adequados para muitas dessas ações que nós estamos falando aqui de segurança. Então esse é um outro conceito. O conceito de segurança é muito mais amplo que o conceito de defesa. E nós estamos procurando expor isso aí. Pode ir à frente, por favor. E aí tem esse quadro esquemático que traduz muito bem o que eu acabo de dizer. Esquematicamente falando, nós temos aqui um país, no nosso caso o Brasil, vivendo, qualquer país vive dentro de um cenário político estratégico mais amplo que envolve esse país. Bem,
Logicamente, dentro desse grande cenário político estratégico, o país naturalmente, na sua vivência normal, na sua convivência com outras nações, ele vai receber o quê? Ele recebe coerções econômicas, ele recebe pressões políticas e reage, faz as contrapressões a uma coerção, faz parte da vida do país. Estão impondo aqui uma taxa a mais na exportação de determinado produto, querem me tirar uma tarifa de não sei o quê. Está dentro da coerção econômica que países mais fortes ou menos fortes querem nos impor, como também nós impomos com outros. Nós negociamos determinadas tarifas, determinadas aberturas, os outros, enfim, faz parte da vida da nação. A mesma coisa, a pressão política. Tudo isso está dentro do campo, que vejo dentro do campo de segurança, nessa linha amarela que está aqui, mas vejo que é um campo de defesa restrito, um setor bem restrito dentro do grande campo de segurança, que é exclusivo do militar. O campo da defesa, nesse particular, ele responde a uma agressão militar. Aí é diferente. Aí é diferente. Veja que eu não estou falando em pressão militar, eu estou falando a uma agressão militar. E a resposta é dada preponderantemente pelo poder militar, mas, logicamente, como nós já vimos, todo o poder nacional se reforça, se soma esforços no campo do poder militar. Então, é uma diferença bastante grande quando a gente fala de política de defesa nacional. Se tivesse me pedido para falar, não, vamos falar na política de segurança nacional, ia ficar complicado. Que segurança? Mas me pediram para falar em política de defesa nacional, doutor Heitor, então é coisa bastante específica, e é isso que eu venho trazendo aqui a vocês. Vamos lá, faz favor. Bem, agora vamos falar um pouquinho só de ambiente internacional, porque não há como falar em política de defesa se nós não analisarmos o ambiente internacional, aqueles países que nos cercam e o nosso próprio país. Olha, quais são os fatos políticos notáveis, mais recentes aí na história da humanidade? É o fim da bipolaridade. Hoje nós temos um país só, praticamente como superpotência, ditando as regras em todo o mundo. Todo mundo, mesmo os chamados países centrais, estão muito atrás da superpotência do norte, dos Estados Unidos. Gostemos ou não gostemos disso, a gente tem que reconhecer essa verdade. Houve o fim da Guerra Fria, como o fim da Guerra Fria, o Muro de Berlim, a dissolução da União Soviética, né? É um grande fenômeno que a grande União Soviética se fragmentou e continua se fragmentando, e fruto disso surge a globalização, que não está ali espírito, não está ali, mas é o ambiente hoje que nós estamos vivendo. Eu não falo na globalização, não quero abordar só o componente econômico. A globalização compreende um fenômeno político, econômico e social. Só que a componente econômica está lá em frente. Praticamente na área política da globalização temos encontrado grandes arestas, e na área social, pelo contrário, a globalização está exercendo as pressões muito grandes, por exemplo, ao trânsito de pessoas, ao movimento de pessoas, ao recebimento de imigrantes, às relações entre os países, a construção de muro, cai o muro de Berlim, segue o muro mexicano, americano e coisas desse tipo. Tudo contrastes enormes da globalização que não se esperava que acontecesse. E o que tem surgido aqui, muito preocupante, é o ressurgimento de conflitos étnicos e religiosos. Particularmente, nós estamos falando do islamismo ganhando cada vez mais uma força enorme, mas também os conflitos étnicos. Nós temos visto aí, por exemplo, guerras e massacres feitos na Europa. Eu não estou me referindo à África, porque na África é quase constante essa guerra. É o Congo, é o Togo, estão vivendo guerras enormes dentro do complexo de conflito étnico. Nigéria e assim por diante. Eu quero falar em países, até áreas mais desenvolvidas, como o caso da Europa, que nós tivemos um conflito étnico terrível, étnico-religioso, que é o caso da Bósnia, bastante recente até na história da humanidade.
e, logicamente, os nacionalismos que estão cada vez mais crescendo. Está havendo uma exacerbação do nacionalismo em todos os continentes. Em todos os continentes. A começar no continente, no subcontinente da América do Norte, e aí vai pela Europa, vai pela América Latina e assim por diante. Esse, mais ou menos, é um fato político notável e recente. Vamos à frente, por favor. Isto aqui, nós sabemos o que aconteceu com os Estados Unidos e o mundo após o 11 de setembro. Está dentro deste grande fatos notáveis que nós estamos vivendo. Porque instituições que coordenam relações internacionais têm sido praticamente ignoradas. Se elas atenderem, se elas forem atenderem ou se elas forem interessantes ao poder majoritário, eu as uso. Se não forem, eu vou cumprir aqueles meus objetivos nacionais com elas ou sem elas. Então nós temos o exemplo mais recente aí, a guerra do Iraque, que foi uma intervenção levada a efeito basicamente anglo-americana, depois outros países se juntaram, mas a descoberto do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que dita as normas. Já é duríssimo a gente receber uma intervenção que a ONU aprovou, duríssimo, mas muito pior é que aquela intervenção se faça sem a concordância da ONU, que significa a concordância da comunidade internacional. Declarações de guerra, no mais de conceito de soberania está sendo absolutamente relaxado. Já estão se criando vários conceitos aí, soberania relativa, soberania isso, soberania aquilo. A soberania, ela hoje é considerada, está sendo considerada em segundo plano para as potências menores. Ninguém vai discutir soberania com os Estados Unidos, nem com França, nem com Inglaterra, nem com a Alemanha. Tratados sem o valor do passado, vários tratados que já estavam prontos, não foram já praticamente prontos para ratificação, foram desassinados, permite o termo assim. Por exemplo, Kyoto, no caso dos Estados Unidos, é o que eu estou falando, Kyoto, prontinho na época do presidente Clinton, não se assina mais Kyoto, não interessa mais Kyoto. Por exemplo, prescrição de testes nucleares, os Estados Unidos tinham esse interesse, agora não tem mais, eles estão sozinhos, por que vão se autolimitar? Ou, por exemplo, tribunais penais internacionais, um negócio preocupante. Tribunal Penal Internacional, o Brasil é signatário. O ano passado, no ano retrasado, o Brasil se tornou signatário. Mas algumas grandes potências não são signatárias, entre elas os Estados Unidos. Porque, por exemplo, se fosse signatário dos Estados Unidos do Tribunal Penal Internacional, aqueles incidentes na penitenciária lá do Iraque, como é que é o nome dela? Isso, os executantes daquele incidente estariam sendo julgados por Tribunal Penal Internacional, não pelas leis americanas. Guantánamo também. Então, alianças da conveniência do momento duram enquanto durar uma crise, depois não tem mais interesse. Esse conceito exagerado do unilateralismo e o americano acima de tudo, e finalmente uma guerra total contra o terrorismo, que está orientando a própria política norte-americana e que no seu exagero até chegou a colocar o Brasil na chamada linha do mal, etc., por causa da nossa tríplice fronteira. Problemas levantados que não comprovaram na região da nossa tríplice fronteira. Então, esses são os fatos que estão governando o mundo, em grande parte, e que não são fruto da política de Bush. Amanhã, se o Bush sai e entra um outro partido e entra outra pessoa, esses fatos ainda vão nos governar, vão governar as relações internacionais durante muito tempo, porque foram um marco da nossa história recente, da história da humanidade. Vamos à frente, por favor. Vamos ver uma visão de futuro de possíveis tensões. Por exemplo, possíveis tensões que nós tenhamos nesse quadro.
a pesquisa e a busca por áreas marítimas, basicamente pelos recursos de subsolo. E aí nós temos que chamar uma atenção muito grande, nós vamos chamar a atenção disso, e a nossa política de defesa tem uma preocupação com isso, tem uma preocupação. O domínio aeroespacial praticamente completo dos países do país do norte e das nações mais desenvolvidas. E essa grande limitação aqui de energia, o mundo está absolutamente carente de energia e de água e de alguns minerais. E olha, o Brasil tem água de montão, o Brasil tem energia bastante energia, não quero falar aí na energia derivada de fósseis, não é isso. Temos também, conseguimos a nossa autossuficiência, mas temos limitadas quantidades comparando com outros países, mas nós temos aí um reator nuclear da natureza colocado para nós, que é sol, é espaço e é água. E por isso que nós fomos talvez um dos poucos, se não o único país do mundo, capazes de produzirmos energia renovável. Periodicamente, sem degradar o meio ambiente, e estamos caminhando nisso firme. Outros países já estão olhando para nós com olhos meio atravessados. É interessante que a gente acompanhe isso, porque grandes empresas nacionais começam a querer ter atenção para investir pesadamente em combustíveis alternativos, álcool, diesel, biodiesel, etc, etc. E aí se investem aqui em grande quantidade, nós temos que ter esse olho, nós vamos acabar ficando à mercê também deles. Há que se ter uma preocupação, os grandes investidores estrangeiros têm estado no nosso país, como todos nós sabemos, a começar do Bill Gates aí, que é o homem mais rico do mundo e que está disposto a investir somas fabulosas em compra de terras para a produção de cana-de-açúcar, álcool e produtos semelhantes. Bem, fronteiras dos países cada vez mais fluidas e cada vez então ficam mais sensíveis nesse ambiente que estão aí. Pode passar à frente, por favor. No campo militar, já abordei aqui a unipolaridade do campo militar, um poder militar só, que nenhum país é capaz de fazer frente a ele, nenhum país faz, não há como. Eu não estou falando em Brasil, eu estou falando a nível de mundo, nenhum país, mesmo chamados países desenvolvidos, não tem condições de fazer frente. Temos que também calcular neste campo a chamada assimetria do poder, estados menores, etc., com poder muito menor, mas que exercem uma forte influência também no poder militar. Atores não estatais, o campo militar até relativamente pouco tempo só se pensava em se contrapor a governos, a estados. Atualmente nós temos atores não estatais tão ou mais virulentos, tão ou mais destruidores do que os próprios estados, levado por grupos fanáticos, por grupos dispostos a qualquer não medem recursos para atingir os seus fins, e ameaças, as chamadas ameaças tradicionais, essas aí continuam, mas as chamadas novas ameaças representadas pelo islamismo, pelo pan-islamismo, pelo ultranacionalismo, por coisas desse tipo. E tudo isso está fechando hoje o quadro que nós estamos vivendo dentro dessa área de poder militar. Vamos à frente, por favor. E agora vamos voltar um pouquinho ao Brasil, já que nós vimos o campo onde nós nos encontramos. E aqui é bom nós chamarmos como a nossa política de defesa encara o Brasil. Ela encara o ambiente regional nosso, pela nossa massa continental, ela encara que o Brasil extrapola o continente sul-americano. Então, a nossa política de defesa, ela contempla um entorno estratégico que vai além do nosso continente sul-americano. Ela vai particularmente atingir, considera que o Oceano Atlântico é uma linha de união, é uma fronteira
remota, muito longa nossa, não é fator de separação, é fator de união, o Atlântico, e ela vai estender esse entorno estratégico como área de influência à costa ocidental africana, particularmente, e ao extremo sul do continente, na Antártica, onde nós temos também nossos interesses. Todos nós sabemos que nós já mantemos há muitos e muitos anos, desde a criação do Tratado Antártico, uma força militar na Antártica e que é suporte para importantes pesquisas científicas conduzidas pelo Brasil. Todos nós sabemos disso, e essa força é reduzida, relativamente reduzida. O Brasil não tem ambições territoriais na Antártica, não temos, mas outros países têm ambições territoriais na Antártica. Exemplo mais próximo nosso, Argentina e Chile, por exemplo, têm ambições territoriais na Antártica. O Brasil defende a posição da Antártica internacionalizada, mas nós temos interesses na Antártica, particularmente interesses futuros, voltados para a economia, voltados para meio ambiente, voltados para clima, etc. Vamos à frente. E agora, visto o entorno do Brasil, agora nós olhamos a massa do Brasil no continente sul-americano. A massa do Brasil impressiona. Então, só olhar o continente sul-americano e olhar aquela área, aquele contorno verde, impressiona quem olha o continente sul-americano. Então, só por isso, nós vemos que a nossa massa, ela ganha uma projeção muito grande, muito grande. Então, nós vemos aqui que a América Latina, a América do Sul, ela tradicionalmente tem ficado fora dos eixos das grandes confrontações. Foi assim no século XIX, foi assim no século XX, ficamos fora aí da Primeira Grande Guerra, ficamos fora da Segunda Grande Guerra, como eixo de confrontação, né? Afastados. Nós fomos sempre área secundária dessa guerra. Ficamos fora de grandes áreas, de grandes guerras localizadas, como Vietnã, como Coreia, como guerras árabe-israelense. Enfim, nós sempre ficamos fora desse contexto. Pela nossa posição geográfica, não é nem pelo nosso interesse político, é pela nossa posição geográfica. Mas nós temos uma proximidade de culturas muito grande entre nós, países latino-americanos, que nos encontramos unidos por aquele sentimento de latinidade. Esse sentimento de latinidade que nos une a América Espanhola com a América Portuguesa, de origem, fazem com que nós tenhamos culturas próximas e que nos aproximam, logicamente. O continente vive, apesar dos seus conflitos, etc., dos seus altos e baixos, ele vive um momento atual de aperfeiçoamento das democracias, e ele propugna e briga e luta, e por enquanto é quase sonho, uma ampliação da infraestrutura e que permita uma ligação natural dos dois oceanos, o Pacífico e o Atlântico. Esse é um sonho hoje brasileiro, aliás, esse é um sonho de muito tempo do Brasil, mas ele começa a ser perseguido agora com ações mais objetivas, como também é um sonho dos países da costa do Pacífico. Há pouco tempo aí o presidente eleito do Peru, há 2 ou 3 dias atrás, ele disse que ele interessa muito em buscar a aproximação de infraestrutura do Peru com o Brasil. E realmente, se nós quisermos a costa do Pacífico, um dos caminhos mais prováveis são exatamente via Peru. Então, é isso mais ou menos o que nós encontramos hoje aí na chamada América do Sul. Vamos à frente, por favor. Possíveis instabilidades, eu vou só me dizer aqui, preocupado com o transbordamento de conflitos. Nós temos problemas sérios na nossa fronteira com a Colômbia. Aquele problema pode, de uma hora para outra, transbordar para o Brasil, particularmente para a Amazônia. Nós temos, de vez em quando, interesses divergentes que perturbam as nossas relações. O caso mais recente, nós podíamos dizer o caso Brasil-Bolívia.
é um interesse divergente que a diplomacia resolve e vai resolver, mas sem dúvida nenhuma ela arranha as relações entre os países, né? Nós temos aí a Argentina e o Uruguai numa contenda bastante incômoda, e assim, e as fragilidades econômicas e institucionais que nos colocam em níveis diferentes. Nós temos países bem mais desenvolvidos, como o Brasil, a Argentina, por exemplo, e temos países em estágios bem inferiores de desenvolvimento político, econômico e institucional, como é o caso da Argentina, como é o caso da Bolívia, do Paraguai, etc. Bem, vamos à frente. Eu vou passar por isso, depois a gente volta talvez. Pode passar. O que é importante é que a integração da América do Sul torna a América do Sul mais forte e coesa. Todos nós sabemos que uma das grandes metas da política externa do governo atual é a integração da América do Sul. O presidente Lula tem feito, ele e o seu Ministério de Relações Exteriores, tem feito todo o esforço, embora, infelizmente, não alcançando os resultados esperados. Mas a política existe. A política existe, nós estamos vendo aí alguns fatores de fragmentação, até mesmo no Mercosul, dificuldade de consolidar, temos visto praticamente fragmentada a comunidade andina, mas a meta do governo é integração, cooperação e coesão da América do Sul. Se nós conseguirmos isso, nós teremos muito mais voz nos organismos internacionais. Vamos à frente. Logicamente, vamos ver o Brasil por essa imensa área que ele tem, e extensa fronteira terrestre, ele tem uma intensa fronteira terrestre, mais de 8 mil quilômetros de costa. Logicamente, ele tem uma vocação marítima e tem uma vocação terrestre. E é por isso que ele sonha em amanhã, no futuro, ligar até áreas atlânticas com áreas pacíficas. Mas o Brasil, com essa nossa enorme massa de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, ele é ao mesmo tempo que um país equatorial, aqui no norte, nós somos ao norte do Equador, somos um país equatorial, nós somos um país subtropical, onde nós estamos aqui, e nós somos um país tropical, e nós somos um país subtropical, abaixo do Trópico de Capricórnio. Então nós temos dentro dessa nossa imensa massa física, 3 componentes muito importantes, geográficas: equatorial, tropical, subtropical, e que levam, pela extensão da nossa área, a que nós tenhamos cenários operacionais diferenciados. Não é possível adotar uma política de defesa uniforme para o país. Nós temos princípios uniformes, mas na hora de executar, nós temos cenários operacionais diferenciados. Temos que adotar esse cenário. A prioridade é dada para as chamadas áreas vitais. O que é a área vital? É a área mais desenvolvida político-econômica do país. Então, é a nossa área mais desenvolvida, essa área vital. Se a área vital cair, for dominada, praticamente o país está dominado. Mas nós temos, fora da área vital, prioridades que nós vamos abordar. Vamos à frente, faz favor. Quais são as prioridades da defesa nacional fora da área vital? Definidas pela política de defesa: a Amazônia e o Atlântico Sul. Eu acho que deixei bastante clara a pressão enorme, a importância enorme do Atlântico Sul. Pouco falei da Amazônia, mas nós sabemos que a Amazônia tem que merecer a prioridade da defesa nacional e está englobada na chamada política de defesa nacional. Vamos à frente, por favor. Aí está a Amazônia. Eu tenho apresentado esse slide em outras palestras, mas é de uma grandiosidade enorme. Essa Amazônia legal tem aí toda a Europa com folga, cabe dentro da Amazônia. Tirando a Rússia, nós temos a Europa aí com espaços muito grandes entre um país e outro. Isso dá bem uma dimensão de como é grande a área que nós temos e como é importante nós preservarmos essa área para o Brasil.
Vamos à frente. A Amazônia ela precisa de ações vitais, ela está precisando de vivificação. Nós temos na Amazônia hoje, são 5 milhões de quilômetros quadrados, nós temos 22 milhões de habitantes. Nós temos 22 milhões de habitantes numa área que é mais da metade do Brasil. Só para recordar, nós somos 180 milhões de habitantes, mais do que isso, mas vamos ficar com o número 180. E nós temos na Amazônia 21, 22 milhões. Então, a Amazônia carece de vivificação. É fácil dizer. Mas na hora que nós quisermos vivificar a Amazônia, nós vamos enfrentar fortemente a oposição ambiental. E aí nós ficamos entre um polo e outro. E, infelizmente, essa política não está definida. Nós vemos que a política indígena precisa ser analisada, enfrentada, e é isso mesmo que nós queremos? É isso mesmo? Nós temos a política indigenista adequada? O nosso povo quer isso? Bem, é isso que quer, vai ser. Nós temos 0,3% da nossa população, cerca de 500 mil pessoas, nem temos isso totalmente de indígenas, mas ocupando 12% do território brasileiro. É um dado que poucos brasileiros sabem, porque há muitos dados, se distorce muito da coisa quando é política indigenista, porque as raízes, as matrizes da política indigenista não estão no Brasil. É preciso que nós tenhamos segurança disso. Não estão no Brasil. A Amazônia há que se explorar, há que se implementar uma exploração de recursos sustentável que não destrua a Amazônia. Existem aí experiências que começam a dar certo, logicamente proteção do meio ambiente, e a presença do Estado brasileiro tem que se fazer mais atuante na Amazônia. Não é com força armada. Força armada por si só não garante a Amazônia como brasileira. Nós somos uma parte do poder nacional. O Estado brasileiro, através dos seus outros segmentos, segmento econômico e segmento social, ele tem que fazer presente na Amazônia. E de forma efetiva. E, infelizmente, essa coisa se faz de maneira muito parcelada, muito parcimoniosa quando se faz. Quando se faz. A Amazônia continua sendo aquele grande apêndice, está lá longe, é uma área de índio, é uma área de floresta, é uma área de cobra, é uma área de bicho, é uma área de malária, de leishmania. Eu estou aqui no Rio muito bem, com a minha praiazinha ali na frente, tomando minha caipirinha todo meu fim de semana na praia. Que lá a Amazônia fica aquele negócio meio distante e não impressiona a nós. Não impressiona o povo brasileiro. Enquanto não impressionar o povo brasileiro não pressiona. Não pressiona, aquilo vai andando sempre devagar, como Deus quer. Vamos à frente, fechador. Eu queria só botar essas 3 perguntas aqui sobre política indígena, que é uma política sensível. Muitos de nós achávamos que nós tínhamos resolvido o problema. O problema está mais verde do que esteve há anos e muitos anos atrás, hoje. Eu integro ou segrego o índio? Eu deixo a pergunta para as senhoras e os senhores. Que extensão deve ter uma terra indígena? Eu preciso colocar áreas que equivalem à Holanda e à Bélgica juntos para 9 mil pessoas? Preciso? Se precisar, está bem feito. Mas é uma pergunta que nós temos que indagar. Eu posso ou não explorar a riqueza de terra indígena? Quase todas as nossas riquezas minerais da Amazônia caem em terras protegidas. O que são terras protegidas? Reservas florestais, reservas, áreas de florestas, enfim, são áreas
de florestas preservadas ou áreas indígenas. Quase todas as riquezas caem dentro dessas áreas. E eu posso explorar ou não. A Constituição permite, mas não regulamentou. Como não regulamentou, até hoje está aí, sem poder fazer nada. Bem, vamos à frente. Isso eu já falei, 12% do território brasileiro é de terras indígenas. Vamos à frente. Eu queria mostrar esse dado aqui, que é impressionante. O brasileiro tem que... Eu selecionei alguns poucos dados da minha palestra da Amazônia para trazer aqui, já que a Amazônia é prioridade na política de defesa nacional. Eu tenho que trazer esses dados porque nós temos que conhecer. Concordem ou não concordem, nós temos que conhecer esse dado. Eu pergunto aqui o seguinte: o Amazonas, o maior estado brasileiro, tem quase 22% da sua área indígena. O Pará, 20%. E vemos esse absurdo de Roraima, com 57,23% da sua área indígena. Isto já não está bem atualizado. E possivelmente, se somarmos a última, eu não somei essa última área que foi agora sancionada pelo presidente, fez um ano atrás, mas ainda está lá em processo de delimitação, que é a área da Raposa Serra do Sol. A área da Raposa Serra do Sol vai fazer o estado de Roraima aumentar, vai chegar próximo, possivelmente, a 60%. Roraima é um estado do tamanho de São Paulo. Se nós considerarmos 60% do território é área indígena, se considerarmos as áreas de proteção ambiental de florestas, se considerarmos as áreas que lá existem públicas, se considerarmos as áreas reservadas para as Forças Armadas que lá existem, o que sobra de Roraima? Um estado que pode ser, tem todas as condições de ser muito próximo, tamanho de São Paulo. Você pode conduzir lá uma atividade agropecuária enorme, sem desmatar. É porta brasileira para o Caribe. Corta o estado uma estrada asfaltada que liga Manaus a Caracas, mas o estado está amarrado. E dificilmente esse quadro vai mudar. O movimento, a grande luta do movimento indigenista, ambientalista e indigenista, mais indigenista brasileiro, se trava em Roraima, atualmente, onde tem um componente muito forte, representado pelas ONGs estrangeiras e pela Igreja Católica, particularmente pelo Conselho Indigenista Missionário de Roraima. Bem, vamos à frente. Aí, vulnerabilidades eu vou passar, praticamente eu já falei nisso, pode passar. E a cobiça internacional, que é tão óbvia, eu não abordei esses tópicos de uma maneira, mas de uma maneira, cada um deles, mas é o porquê que a cobiça existe. Algum tempo atrás, quando eu ainda fazia essas palestras, eu sentia uma certa incredulidade do próprio Itamaraty. Eu venho notando uma mudança de posição bastante sensível do nosso Ministério de Relações Exteriores, porque ele pressente que as pressões internacionais sobre a Amazônia, em vez de diminuírem, só têm aumentado. Só tem aumentado. Maior banco genético, quase 40% da biodiversidade da Terra, água, 20% da água do globo, florestas, riquezas e imenso vazio demográfico. Todos nós sabemos disso tudo que nos enche até de orgulho, mas são as nossas vulnerabilidades. E que nós temos que ter meios de reduzir essa vulnerabilidade. Vamos à frente, faz favor. Eu não vou falhar no Calha Norte, se houver tempo a gente fala. Pode passar. É uma coisa que eu não posso deixar de falar, mas eu vou passar. Pode passar. Eu gostaria até que alguém me respondesse uma pergunta, fizesse uma pergunta. Pode ir à frente, faz favor. Eu quero entrar no mar. Eu estou preocupado com o tempo aí, estou preocupado com o nosso presidente Heitor aí, não sei quanto tempo eu tenho ainda. Mas eu quero falar no mar, que é outra prioridade. Eu falei na Amazônia, eu quero falar no mar.
O mar sempre esteve ligado à índole brasileira. Desde o descobrimento, fomos descobertos através do mar, e daí por diante nunca mais o mar nos deixou. Com toda a interiorização que nós fizemos, 80% da população brasileira vive ainda agarrada ao mar. 80%. Olha que Brasília levou muita gente para o interior do Brasil. Como diziam os historiadores da época e os geólogos da época, nós éramos caranguejos amarrados aqui na nossa costa, fixos na nossa costa. Felizmente houve Brasília, houve interiorização, mas ainda assim 80% da população brasileira está em torno, está próxima do mar. Bem, e no mar nós temos aqui os chamados recursos da zona econômica exclusiva. Muito pouco brasileiro sabe disso, porque a imprensa bate pouco, mas bate pouco. Essa zona econômica exclusiva, ela é de um potencial enorme, de uma área enorme, que agrega aos nossos 8,5 milhões uma imensa área. E dela nós vamos tirar o quê? Alimentos, e quase todo o nosso petróleo e gás, mais de 50% de gás e quase 90% do óleo é do mar. E, logicamente, minerais em potencial que nós não exploramos ainda, porque na nossa massa continental nós temos, mas é um potencial de minerais muito grande. Como via de comunicação e transporte é insuperável, a globalização ativou a interdependência comercial mais intensa, cada vez mais intensa. Hoje, vejam como o mar é sensível para o Brasil. 95% das nossas exportações e das nossas importações é feita pelo mar. Agora imagine se alguém estrangula esse mar, faz um bloqueio nesse mar, e se nós não temos condições de furar esse bloqueio, como nós ficamos? Muita dificuldade para o país, é uma ameaça enorme à segurança nacional. Nós temos que ter as nossas vias marítimas com razoável controle. Por tudo isso que está aqui representado. Pode abrir, por favor. Aí. Você vai ver 10 minutos? Tá bem. Eu quero mostrar isso aqui, que é um dado fantástico, que nós pouco conhecemos. O Brasil, o nosso território é de 8,5 milhões. A zona econômica exclusiva, que é essa zona aqui esse meu apontador aqui, eu não estou vendo bem, essa zona aqui, azulzinha, clara, que é a zona das 200 milhas a partir da costa, 200 milhas a partir da costa, isso, está bem melhor, a 200 milhas a partir da costa, ela agrega ao Brasil 3,5 milhões quilômetros quadrados. É como se fosse a área brasileira, exclusiva brasileira. O Tratado de Recursos do Mar da Organização das Nações Unidas nos dá esse direito. Chama-se Zona Econômica Exclusiva do país, que só nós podemos explorar. É exclusiva do país lindeiro. E mais recentemente, nós tivemos um acréscimo à nossa plataforma continental em mais 800 mil quilômetros quadrados, que é essa área redondinha, essa área marrom aqui, e que vai ali também. Ela pode chegar até 350 milhas, mais do que isso não podemos agregar. Agregando então essas áreas marrom estão até 350 milhas da costa, como um prolongamento da plataforma continental brasileira. Nesta área nós podemos fazer a exploração conjunta com outros países, se for assim necessário. Então, nós temos o aumento da plataforma continental com mais a zona, nós vamos acrescer aqui 4,3 milhões quilômetros quadrados ao território brasileiro. Não é como se for a território brasileiro, não, é território brasileiro. Só que está desguarnecido. Absolutamente aberto. A Marinha não chega lá. A aviação não chega lá. Imagine se alguém quiser fazer sabotagem ou quiser atuar nas nossas plataformas de petróleo.
Está tudo aí nessa zona. Vamos à frente, por favor. Eu não vou abordar aqui, vou passar. O Brasil é a ordem internacional, é importante que a gente fale isso. Quais são os princípios que secularmente vêm orientando o Brasil nas relações com os outros povos? O princípio da interdependência, da autodeterminação, da democracia, da cooperação, do multilateralismo, isso vem nos orientando. É o princípio da proscrição das armas químicas, biológicas e nucleares, definidas pelo Tratado de Não Proliferação. Isso quando diz respeito ao mundo. Mas já há mais de 40 anos nós assinávamos o Tlatelolco, o tratado que foi firmado na Cidade do México, que já proibia a introdução de armas químicas, biológicas e nucleares na América Latina. Mas esse aqui nós assinamos na época do governo Fernando Henrique, relativamente recente. E assinamos sem exigir nada em troca, um erro político estratégico enorme. Nós devíamos falar, nós assinamos, mas queremos isso, porque nós nos limitamos. E muito. Reformulação dos fóruns internacionais, o Brasil propugna por isso, briga por isso. Por exemplo, quer que nós façamos parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Não temos tido sucesso, mas é uma tese brasileira. Obedecemos sempre aos princípios do direito internacional e várias vezes temos nos solicitado disso. Grande parte das nossas fronteiras foram definidas em obediência aos princípios do direito internacional. Atualmente, nossas pendências econômicas são muitas vezes dirimidas em obediência a princípios do direito internacional na Organização Mundial do Comércio e assim por diante. E uso pacífico da energia nuclear como um bem econômico. Assim mesmo, é coisa recente, é coisa deste ano, é coisa do final do ano passado, a pressão enorme que outros países mais desenvolvidos, a começar dos Estados Unidos e da Agência Internacional de Energia Atômica, pressionando enormemente a nós para que nós não façamos o enriquecimento de urânio na nossa usina aqui do estado do Rio, ali de Resende, Itatiaia, para fins pacíficos. Porque nós somos detentores de uma tecnologia quase que exclusiva, que torna o enriquecimento mais barato. Nós somos potenciais competidores do mercado internacional de urânio enriquecido, potenciais, temos meio de fazer isso, mas recebemos uma pressão muito grande, que parece que essa pressão foi momentaneamente contornada. Vamos à frente. E agora eu acho que eu vou encerrar minha conversa por aqui, porque tudo que eu falei é ótimo de falar. Porque a política de defesa nacional, ela é um grande conjunto de princípios, de orientações, que eu não vou ter tempo aqui de abordar, de diretrizes, mas são princípios teóricos. Quando nós queremos correspondência disso na prática, nós não estamos encontrando. Então, depois de expor a política para vocês com os comentários que eu fiz, eu quero fazer agora. E vem cá, como essa política está reagindo com a defesa de hoje? E começamos a olhar objetivos da defesa nacional. Eu vou destacar só um aqui. Vejam que faz parte da política a defesa dos interesses nacionais e das pessoas, dos bens e dos recursos brasileiros no exterior. Está aí. Não fui eu que inventei isso, hein? Essa diretriz tem aí nem um ano. Então veja o seguinte, o problema Petrobras hoje na Bolívia está coberto aqui. Exatamente isso que está aí. O governo não quis usar, não quer usar, faz a sua avaliação política. Não quis convocar o Conselho de Defesa Nacional, que é um órgão que existe na Constituição. Também é outro aspecto. Mas um dos objetivos da defesa é esse que está aí.
Vamos à frente, que eu quero agora. Pode passar, não vou ficar, pode passar, não vou abordar. Agora eu quero ver a realidade. O que está acontecendo depois de dizer tudo isso aqui? Qual é a situação hoje das Forças Armadas que constituem o vetor principal da defesa? Não é exclusivo, mas é o principal. Primeiro, vamos analisar um pouquinho da política do governo. Não é só desse. Eu quero recompor anos passados também. É uma política do governo que é descompromissada com a importância das Forças Armadas na projeção internacional do país. Você não projeta a projeção do país sem Força Armada. Não é para fazer guerra, não. Mas é para fazer dissuasão. Força Armada existe, não é para fazer guerra. É para garantir a paz. É para garantir a paz. Se eu tenho Forças Armadas fracas, eu passo a ser alvo da cobiça de aventureiros. Então a Força Armada existe com poder de dissuasão, é para fazer a paz. Ela será levada à guerra em última instância. Prioriza a política governamental as forças ao emprego em missões complementares. Sentimos bem em fazer missões complementares. Sentimos bem em construir estradas. Sentimos bem em distribuir alimentos. Sentimos bem em fazer parte de campanhas de vacinação. Sentimos bem uma série de outras coisas, de participar de áreas educativas. Mas tudo isso são missões complementares, porque tem gente no governo melhor habilitado para cumprir. Mas não tem gente no governo capaz de cumprir a missão específica de Força Armada. Essa missão complementar faz parte da Constituição. Mas é como o nome diz, é complementar, não é a principal. Insensível à política governamental a máxima de que Forças Armadas não se improvisam. Ou eu tenho, ainda mais nesse ambiente internacional que eu aqui retratei, ou eu tenho Forças Armadas que estão em condições de dar uma pronta resposta se sofrermos uma ameaça, ou então nós vamos amargar a derrota. E nenhum de vocês quer a derrota, nem entenderá a derrota. E vão nos perguntar, o que é que fez o Exército, o que é que fez a Marinha, o que é que fez a Aeronáutica, que nós entregamos isso, entregamos aquilo, assinamos uma paz em condições desvantajosas para o país. Porque eu não improviso, hein? Já foi o tempo de improvisar. As grandes mobilizações, as guerras eram lentas, eu tinha tempo, eu era atacado como fui aqui na Guerra do Paraguai, perdi as primeiras batalhas, o Paraguai entrou dentro do território brasileiro, eu tive tempo de reunir meio, de formar força. 2 anos depois eu fui lá começar a recuperar. Não existe mais isso, meus. Não existe mais isso, a guerra não permite mais essa resposta, nem nós vamos ficar aí sujeitos a sei lá o que durante sei lá quanto tempo. Falta de estímulo à mentalidade de defesa no seio da sociedade brasileira. O povo brasileiro, de uma maneira geral, está muito insensível a problemas de defesa. Logicamente, o político é insensível a problemas de defesa. Baixíssima prioridade no orçamento federal e, logicamente, a indústria de defesa está em dificuldades muito grandes. Nós já tivemos uma muito boa indústria da defesa, de material de defesa. Hoje nós estamos em situação muito precária. Estamos sobrevivendo aí porque tem uns heróicos aí que estão usando tecnologia dual, etc, fazem panela e fazem também não sei o quê. Quer dizer, então, mas na realidade a indústria de defesa brasileira está carente. Eu vou mais 5 minutos, vamos lá à frente para enterrar, pode ir. E eu vou agora falar das Forças Armadas atuais. Baixíssimo investimento. Investimento em quê? Em aquisição de novos materiais e em ciência e tecnologia.
Tudo hoje do mundo é ciência e tecnologia. Esse computador que está aí já não presta mais, tem coisa muito mais moderna que ele. No entanto, ele está ótimo aqui conosco. Está na bancada, mas tem coisa muito mais moderna já saindo. Porque se nós não tivermos ciência e tecnologia, não há Força Armada atualizada. E os investimentos quase que não existem, são baixíssimos. Nós temos precários sistemas de comando e controle. Desatualização generalizada dos chamados vetores básicos. Quais são os vetores básicos? Navios, aviões, as peças principais do Exército, que são carros de combate e outros vetores básicos, desatualização generalizada. Tanto a Marinha está passando por um momento muito difícil, tanto quanto o Exército. A Aeronáutica está vivendo um momento um pouco melhor. Já esteve no fundo do poço, hoje vive um momento um pouco melhor. Armamentos, equipamentos, instrumental de uma maneira geral, bastante desatualizado. Esse é o quadro da força. Veja que conflita tudo isso com a política de defesa, que eu acabei de dizer aqui. Alta dependência externa em itens vitais. Se eu dependo externamente, eu não tenho o domínio da vontade. É só recordar Malvinas. Malvinas é um evento relativamente há pouco tempo. As Malvinas, a Argentina esteve prestes a derrotar a grande Inglaterra, mas ela foi bloqueada nas suas fontes externas de suprimento, etc, 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 etc. Desmotivação profissional dos quadros dentro disso que está aí, o que é muito sério. Pode passar à frente. Eu acredito que aí o fundamento está aí. Eu queria só destacar uma redução muito grande de adestramento com sensível comprometimento na operacionalidade. E, logicamente, aqui a Amazônia, que é uma das prioridades que nós estamos falando aqui, o desdobramento estratégico de forças na Amazônia está sofrendo muitíssimas condições no momento. Nós temos previsão de deslocar forças, o Exército tem, a Marinha tem e a Aeronáutica tem, os planos existem, mas não existe, a vontade existe, mas não existe o componente econômico-financeiro para fazer esse deslocamento. Bem, eu vou encerrar por aqui, porque muitas outras perguntas viriam, tinha muitas outras coisas para fazer, mas vou obedecer ao meu tempo aqui e ao tempo das senhoras e dos senhores, porque eu acho que o essencial, eu disse, e embora tenha aqui umas coisas que eu julgo interessantes, a política que hoje o governo atual, mas o governo passado também move em direção à Amazônia, eu chamo de uma política suicida. Cada vez mais a pressão sobre a Amazônia aumenta e cada vez mais nós somos mais dóceis à pressão internacional. E com isso, aquela expressãozinha simples que chama-se Amazônia, patrimônio da humanidade, cada vez ganha mais força. E a Amazônia, patrimônio do povo brasileiro, cada vez fica mais embaixo. Porque falta uma sensibilidade maior, aí sim, a nível governamental, de priorizar efetivamente a Amazônia. Eu encerro aqui a minha conversa, muito grato pela sua atenção, estou à disposição para as perguntas. Obrigado.